Ok, eu vou, como eu falei para vocês, mexer com vetores, né? Vou mexer com vetores aqui. Eu estou aqui localizando um vetor no espaço tridimensional, eixo x, y, z, e esse x, esse y, esse z, vocês sabem que são as coordenadas deste ponto, ou em outras palavras, as coordenadas desse vetor. Que podem ser também consideradas, olhem bem, como os comprimentos das como as dimensões deste paralelepípedo, a dimensão x, a dimensão y, a dimensão z. São três dimensões, evidentemente, largura, comprimento e altura. Pessoal, aí eu peço também para que vocês me interrompam caso não estejam entendendo alguma coisa, porque eu não estou enxergando o chat nesse momento, só estou enxergando aqui essa tela onde eu escrevo, tá? Muito bem. Então, eu vou mexer com conceitos de cálculo, de física e de álgebra linear, tá? Eu estou interessado aqui em saber qual é a norma desse vetor. A norma do vetor, vocês sabem que é o tamanho dele, né? Que é o tamanho dele, tá? É o tamanho desse comprimento aqui. Se vocês forem reparar, a norma desse vetor V é o comprimento da diagonal desse paralelepípedo, né? É a diagonal desse paralelepípedo aqui. É um paralelepípedo retângulo, repara que todos os ângulos dele aí são retos, né? Como é que eu faço para encontrar a norma desse negócio aí? Eu faço assim, olha só. Deixa eu colocar o negócio aqui. Eu vou considerar primeiro este triângulo retângulo, gente. Que triângulo retângulo? Este daqui, que está em pé. Um dos catetos dele é a diagonal deste retângulo que está deitado, e outro cateto é um cateto que está, digamos, em pé, né? E tem outro triângulo retângulo que eu gostaria muito de considerar também, que é este que está deitado aqui, esse aqui, ó. Tá bom? Eu vou chamar de Dzinho, gente, essa distância aqui. Que distância é essa? Essa hipotenusa do triângulo que está deitado. Esse comprimento, como vocês viram, é x. E este comprimento aqui, pessoal? Quem seria este comprimento aqui? Qual seria a medida dele? Alguém poderia Y. responder? Hum? Y. Isso, y, porque o áudio para mim está chegando meio comprometido. Y, exatamente. Aí eu poderia redesenhar esse triângulo que está deitado, mas eu prefiro até que não, vocês estão compreendendo, né? Eu vou usar Pitágoras aqui. O quadrado da hipotenusa, eu vou usar Pitágoras, eu repito, no triângulozinho que está deitado, tá? É o triângulo retângulo que está deitado. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, x2 mais y2. Aí se eu quisesse a medida do d, e não do d quadrado, é claro, eu faria aquilo que vocês estão imaginando, só tirar a raiz dos dois lados, né? O d ia ficar a raiz de x2 mais y2. Mas felizmente nem isso eu vou precisar fazer, vou deixar assim mesmo. Então o d eu já tenho, pelo menos o d2. Aí eu vou passar agora para o triângulo retângulo que está em pé, gente. Vou passar agora para o triângulo retângulo que está em pé. Tá? Um dos catetos dele é D. Outro cateto dele é esta medida que é esta, né? Mesma medida, a altura, né? Deste ponto. Que é Z, né? Então eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o tamanho desse vetor, é isso aqui, a hipotenusa, né? E os catetos são D e Z. Então, olha lá, Pitágoras aqui. O quadrado da hipotenusa é o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro, né? Então, a norma deste cara, quadrado, pelo menos da norma, vai ser o quadrado do D, que é x2 mais y2, mais o quadrado do Z, né? E aí a gente encontra uma, digamos, fórmula para a norma de um vetor. x2 mais y2 mais e2. E aqueles de vocês que estão bem familiarizados com o produto interno podem reparar que a norma do vetor é a raiz do produto interno do vetor por si mesmo.
Ou então, isso aqui é o quadrado da norma do vetor, o produto interno do vetor por ele mesmo. Mas antes de falarmos em produto interno, a única coisa que eu gostaria era apenas que nós lembrássemos qual é a norma de um vetor. Como é que se calcula a norma de um vetor? Como é que faz? Soma os quadrados das coordenadas e põe essa soma dentro de uma raiz, né? É assim que nós procedemos. Aí, pessoal, uma vez que eu tô, graças a Deus, conseguindo gravar, aí eu peço licença de vocês para passar um pouco mais lá para baixo para continuar, que aí depois, conforme seja vocês, a menos que alguém queira fazer alguma observação, conforme seja vocês, depois olham, né? Pode ser? Muito bem. Agora, sim, outra coisa, antes de eu passar adiante, vamos observar o seguinte. Vamos imaginar que este ponto aqui, não vou colocar o nome dele ainda não. Mas vamos imaginar que este ponto ele viaja pelo espaço. Sei lá qual seria a trajetória dele. Tá? Aí eu vou apagar essa parte aqui. Não vai ficar muito bem feito, não. Mas é porque eu acho que isso vai atrapalhar se eu deixar aí. Tá aqui. Vamos supor que isso aqui fosse a trajetória deste ponto no espaço. Vocês reparem, então, que se isso é a trajetória desse ponto no espaço, então para cada instante de tempo t, você tem um vetor posição diferente. Né? Esse vetor posição, geralmente a gente chama de R. Até hoje eu não sei porquê, mas no livro de física geralmente é um R, um vetor R. Tá? E é claro que tem coordenadas x, y e z. Esse R ele tem coordenadas x, y e z. Só que agora, evidentemente, o x, o y e o z variam com o tempo. Né? Para cada instante t, você tem um ponto diferente do espaço, né? Num instante t inicial, digamos que você está aqui, em outro instante você está aqui, em outro instante você está aqui, ou seja, as coordenadas x, y e z, elas mudam se o ponto caminha, né, pelo espaço aí. Ou seja, esse R de t aqui, esse R aqui é um R de t. É o vetor posição que, evidentemente, aí ele está dependendo do tempo. Isso é a maneira mais geral, digamos, de representar a trajetória de um ponto que viaja no espaço. Tá? Essa daí é a maneira bem geral. Esse R, eu repito, para nós vai ser o vetor posição. Para cada t, portanto, você aplicando esse valor de t aqui, você vai obter um ponto que vai ser a localidade do seu ponto material, digamos, naquele instante. E tomando todos os instantes possíveis, você tem então o conjunto de todas as posições do ponto. Ou seja, você tem a trajetória do ponto. Tá bom? Aí, de uma maneira física, esse t aqui é o tempo. De uma maneira estritamente matemática, pessoal, você tem um ponto P, um vetor posição P, digamos, no sistema cartesiano, x, y, z, cuja posição varia segundo um parâmetro S aí qualquer. Eu estou botando S para dizer que é um parâmetro bem geral, que não precisa necessariamente ser o parâmetro físico tempo. Então, tanto o x, quanto o y, quanto o z variam segundo esse parâmetro aí. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui simplesmente é a maneira mais geral que existe de representar a trajetória de um ponto no espaço. Tá? Bom, nós vimos, isso aqui é muita álgebra linear, né? Isso aqui é álgebra linear, norma de vetor, esse tipo de coisa. Isso aqui é física, né? Nós estamos introduzindo vetor posição e vamos lembrar agora um pouco do cálculo. Nós vamos tentar
indicar para vocês o que significa dizer que o limite de um vetor, quando S tende a um número qualquer, vai ser um certo ponto, ou vai ser um certo vetor. O que quer dizer limite na linguagem de vetores? É isso que eu vou falar para vocês. É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Não vou ser extremamente rigoroso não, mas eu vou usar um pouco de rigor aqui para que tudo fique comprovado. Então vamos lá, vamos passar aqui adiante, fazer isso aqui. Deixa eu colocar primeiro um sistema cartesiano. Não tem por que a gente fazer isso no plano, gente, porque grande parte dos movimentos que vocês vão estudar é em geral no espaço, então depois é só reduzir para o caso plano, isso aí, não vai ter problema. Imagine que isso é a trajetória de um ponto no espaço, eixos x, y e z, tá bom? E aí, muito bem, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar um ponto aqui e eu não estou tratando da variável tempo. Vamos ser no momento estritamente matemáticos. Tem um vetor P aqui. Esse é o vetor P, que depende de um certo parâmetro S. Então, suas coordenadas x, y e z dependem também desse parâmetro S. Tá? Muito bem. O que significa... Deixa eu apagar essa partezinha daqui. O que significa dizer que o limite, quando S tende a um certo número, que eu vou chamar de S0, o S é variável, tá? O S0 é fixo, esse número variável tende a este aqui. Até aí tudo igual, né? O que a gente viu. O que significa dizer que o limite deste vetor é este outro. Este é um vetor variável, sua extremidade varia, digamos, ao longo de uma curva, né? E este é um vetor fixo, tá? Que a gente pode botar em qualquer canto aqui. Por exemplo, fosse esse aqui o vetor fixo. Muito bem. Esse vetor fixo, suponhamos que estivesse, digamos aqui, vetor fixo P0. Coordenadas x0, y0 e z0. Tá aqui o cara. O que significa dizer que o limite deste vetor é este, quando S tende a S0? Intuitivamente significa dizer que quando S se aproxima do S0, este vetor se aproxima cada vez mais deste. Agora, matematicamente, gente, matematicamente significa o seguinte, ó, eu vou usar a mesma linguagem para a definição rigorosa de limite. Significa o seguinte, que dado um número epsilon maior do que zero, vai existir um delta positivo, tal que toda vez que a distância entre o S e o S0 for menor do que delta, então a distância entre os vetores P de S e P0 seria menor do que epsilon. Então veja, é exatamente igual àquilo que nós fizemos aqui no cálculo de uma variável real, né? Só que a diferença é a seguinte, quando x tende a S0, então f de x tende a um certo número L. É isso. Só substituímos a linguagem para a linguagem vetorial, é isso. Isso aqui é a norma da diferença entre os vetores, né?
Vamos entender o que é a diferença entre esses vetores, pessoal. Repara bem. Este vetorzinho aqui, este vetorzinho aqui eu vou chamar de W. Agora vamos lembrar de o que é soma vetorial. Quando você quer somar vetores, vamos supor que você quer somar este vetor com esse. É assim que você faz. Você põe o início do segundo no final do primeiro. E este vai virar a soma. De acordo com isso, o P de S somado com o vetor W vai ser o P0, né? Este vetor é a soma deste com esse. É a soma vetorial que a gente usa normalmente. Então, quem é o W? O W vai ser o P0 menos P de S. Então, quem é a norma do W? A norma do W vai ser a norma do P0 menos o P de S. A norma é um número positivo, tanto faz colocar P0 menos P de S ou P de S menos P0, claro, né? Então, o que é isto aqui? Isto aqui é simplesmente o tamanho do vetor W. Quando o tamanho do vetor W tende a zero, vocês irão convir comigo que é porque este vetor P de S estará praticamente coincidindo com o vetor P0, né? O vetor P de S tende ao vetor P0, né? Então, eu vou diminuir aqui a espessura do traço, porque está me incomodando um pouco. Isso. Aí eu vou especificar isso que eu estou falando. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. O limite de P de S, quando S tende a S0, é o vetor P0, vetor fixo aqui, lembrem-se, esse é um vetor variável, né? Dizer isto significará dizer o seguinte, que dado qualquer epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, dependendo desse epsilon, tal que toda vez que a distância entre o epsilon, entre o S e o S0 for menor do que esse delta, então a distância entre o P de S e o P0 vai ser menor do que o epsilon. Aí daqui eu vou deduzir uma consequência bem besta, mas que vai nos ajudar bastante. Se isto é menor do que isso e ambos são positivos, é porque o quadrado deste cara é menor do que o quadrado do outro, né? Ok? Por que foi que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso pelo seguinte. Vejam, vamos lembrar quem eram o P0 e quem era o P de S. Quem é o P de S? O P de S era o ponto cujas coordenadas dependiam de S, né? X de S, Y de S, aqui era o Z de S. E quem era o P0, gente? O P0 era esse aqui, ó, P0. Era X0, Y0, Z0. Então, vamos lá, vamos devagar aqui. Quem é P de S menos P0? Como é que se faz a diferença entre vetores? Fiquei feliz com o fato de vocês já estarem fazendo álgebra linear, porque eu tenho outras turmas, outra turma que está com falta de professor, e vocês felizmente já passaram por isso. Como é que se soma, subtrai vetores aqui? Simplesmente coordenada a coordenada, né? PS menos P0 é subtrair coordenada a coordenada. X de S menos X0, Y de S menos Y0 e Z de S menos Z0, né? Tá? E Z de S menos Z0. Muito bem. Quem é o quadrado da norma deste cara, de P de S menos P0? Quem é isso aqui? Bom, se fosse só a norma, seria mais difícil, que seria a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Como é o quadrado da norma, essa raiz quadrada ela sai, né?
fica só a soma dos quadrados dessas coordenadas. X de S menos x0, y de S menos y0. Opa, desculpa, gente. Fazendo besteira aqui. X de S menos x0 ao quadrado, né? A primeira coordenada ao quadrado, mais o quadrado da segunda coordenada, mais o quadrado da terceira coordenada. Agora vamos olhar para cá. Dizer que o limite de P de S, quando S tende a S0, é o vetor P0, é a mesma coisa que dizer isto, né? Dizer que dado epsilon maior que zero, existe um delta positivo, de forma que toda vez que o S for delta distante de S0, então o P de S é epsilon distante de P0, o que significa dizer isto, que este quadrado desta norma é menor do que epsilon quadrado. Então, quando isto acontecer, então o quadrado desta norma vai ser menor do que epsilon quadrado, né? Agora vejam. Ora, aqui você tem uma soma de números positivos que é menor do que epsilon ao quadrado. Se você tem uma soma de números positivos que é menor do que epsilon ao quadrado, então é claro, como consequência, que cada um desses números positivos é menor do que este cara, né? Se a soma deles já é menor, então cada um deles é menor. Então, isto significa que isto aqui é menor do que epsilon ao quadrado, que este outro é menor do que epsilon ao quadrado e que este outro também. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui abaixo para a gente enxergar. Pronto. Y de S menos y0 menor do que epsilon ao quadrado. Z de S menos E0 menor do que epsilon quadrado. Muito bem. Isto significa o seguinte: o módulo de x de S menos x0 deverá ser menor do que epsilon, porque o módulo é um número positivo. Imagina daqui para trás. Se você pega o número positivo menor que outro número positivo, ao levar ao quadrado você tem isso, é um vice-versa. Tá? Você tem isto aqui, você tem módulo de y de S menos y0 menor do que epsilon. É como se nós estivéssemos tirando raiz quadrada, claro, né? E módulo de z de S menos z0, desculpe a notação aqui, ficou feio, né? Menor do que epsilon. Agora vamos nos lembrar de onde nós partimos. Partimos daqui. Toda vez que a distância entre o S e o S0 for menor do que delta, então você tem isto, isto e isto como consequência. Então vamos reescrever isto aqui. Para resumir o que foi que nós encontramos. Nós encontramos o seguinte: dado delta maior do que zero. Desculpa, deixa eu colocar a frase inicial. Era sempre essa: limite quando S tende a S0 do vetor P de S é o vetor P0. O que é que isto significava? Isto significava que, dado epsilon maior do que zero, existe um delta positivo, tal que toda vez que S menos S0 dentro de módulo for menor do que delta, então a distância entre o P de S e o P0 vai ser menor do que epsilon. Daqui nós concluímos o seguinte: que toda vez que a distância entre o S e o epsilon e o S0 é menor do que delta, nós vamos ganhar três coisas que nós acabamos de ver. São essas três aqui em cima. Nós vamos ganhar que a distância entre o x de S
e o x0 menor do que epsilon, que a distância entre o y de S e o y0 menor do que epsilon, e que a distância entre o z de S e o z0 menor do que epsilon. Agora, reescrevendo isso, olha o que a gente obtém. Não tem problema eu reescrever várias vezes. Dado epsilon maior do que zero. Olha só o que foi que eu obtive. Existe um número delta positivo tal que aí acontecem três coisas. Módulo de S menos S0 menor do que delta implica isto. X de S menos x0 menor do que epsilon. Módulo de S menos epsilon menos S0 menor do que delta acarreta nisto. Y de S menos y0 menor do que epsilon. E módulo de S menos S0 menor do que delta implica também nisto aqui. Módulo de Z de S menos Z0 menor do que epsilon. Agora, essas três coisas, cada uma delas é exatamente, não é nem linguagem vetorial, é linguagem escalar. Isso aqui é exatamente a seguinte expressão. Isso aqui é precisamente essa expressão que nós já cansamos de ver no cálculo no início. Ó. Isso é a mesma coisa que dizer que limite quando S tende a S0 de x de S é x0. Isso é a mesma coisa que dizer que limite quando S tende a S0 de y de S é y0. São expressões escalares essas três. São os três escalares que representam aqui as coordenadas do vetor P de S, né? E o limite quando S tende a S0 de Z de S é Z0. Limite aí. Ok? Então dizer que o limite quando S tende a S0 do vetor P de S é o vetor P0. Lembre-se, as coordenadas do P de S são x de S, y de S, z de S. E as coordenadas do P0? x0, y0, z0. Dizer isto aqui acarretou em concluirmos isto, que o limite de cada coordenada desse cara é a respectiva coordenada aqui. Tá? E vale um vice-versa, pessoal. O que eu estou querendo dizer com esse vice-versa? Se você parte daqui, que o limite de cada coordenada deste cara é o respectivo limite aqui, é a respectiva coordenada aqui, você vai concluir esta expressão também. Eu não vou demonstrar isso aqui, embora pudesse, mas apenas por questão de tempo. Só que, embora não faça, eu vou apenas indicar para vocês como é que devemos fazer. O que é que a gente deve fazer? A gente deve primeiro partir desse princípio. Se você tem isso daqui, lembre-se, você agora tem isso como hipótese e quer concluir isto como tese. Se você tem isto daqui, o que você deve fazer é dizer que dado epsilon maior do que zero, existem Δ1, Δ2 e Δ3 positivos, tais que S menos S0 menor do que Δ1 implicará em x de S menos x0 menor, por exemplo, que epsilon sobre raiz de 3. Aí você vai fazer módulo de S menos epsilon 0. Desculpa, módulo de S menos S0 menor do que Δ2 implica em módulo de y de S menos y0 menor do que o mesmo epsilon sobre 3. Vou colocar aqui. S menos epsilon 0 menor do que Δ2. X de S, y, né? Aqui é y. Y de S menos y0 menor do que epsilon sobre raiz de 3. E na hora que vocês forem desenvolver isto que eu solicito a vocês,
vocês vão verificar por que foi que nós colocamos esse raio de 3 aí. Primeiro porque se o limite vale, aqui você pode escolher qualquer cara, por menor que seja. Né? Bom, aí... Desculpa que caiu o microfone. Aí você... A partir de agora, o que é que você faz? A partir de agora você vai tomar um cara que você vai dizer que é o mínimo, o menor desses três valores, delta 1, delta 2, delta 3, e aí fica a seu cargo verificar o que acontece quando a distância entre o S e o ε0 for menor do que este delta. Você vai desenvolver isso usando essas coisas e concluir no final das contas que a distância entre o vetor P de S e o vetor P0 de fato será menor do que epsilon. Ou seja, você terá concluído que o limite, quando S tende a S0, do vetor P de S é o vetor P0. Tá? Este pedaço aqui é a tarefa de vocês. Tá bom? Muito bem. Então, vamos resumir o que foi que nós exibimos aqui. Vamos resumir brevemente o que foi que nós exibimos aqui. O que nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui o seguinte. Você tem um vetor variável P de S, cujas coordenadas são x de S, y de S e z de S. Esse S ele não precisa ter um significado físico. No momento, basta que ele tenha significado matemático. Se tiver significado físico, ótimo. Esse P0 é um vetor fixo. x0, y0, z0. O que nós exibimos aqui foi o seguinte fato. O limite, quando S tende a S0, de P de S é o vetor P0, quando e somente quando o limite, eu vou colocar um condicional maior aqui, a chave maior, aí vai ficar quando e somente quando o limite de x de S, quando S tende a S0, é x0, o limite de y de S, quando S tende a S0, é y0, e o limite de z de S, quando S tende a S0, é z0. Isso serve como uma revisão boa de limite também. Então, um vetor tende a outro quando e somente quando as coordenadas deste vetor tendem às respectivas coordenadas do outro. Foi isso que nós, digamos, provamos. Eu provei a ida e vocês provam a volta. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos agora voltar a considerar a física. Vamos, de novo, olhar para a trajetória de um ponto no espaço. E vamos considerar aqui o ponto aqui. E vou aqui usar a notação mais comum que a física, que a mecânica, de maneira específica, costuma usar. Esse é o vetor posição da partícula, que eu vou chamar de R, que, portanto, depende do tempo, se é que ela está se movendo. Né? Se ela estiver se movendo, a posição dela depende do tempo. O R é o vetor posição. Suas coordenadas são x de t, y de t e z de t. Tá? Muito bem. Aí vamos supor que transcorreu-se um intervalo de tempo ΔT. Tá? Transcorreu um intervalo de tempo ΔT. Depois desse intervalo de tempo, a partícula estava em outro canto. Digamos aqui. Deixa eu botar aqui para o desenho não ficar muito carregado. Aqui.
Aí eu vou colocar o novo vetor posição, né? Esse aqui é o novo vetor posição após transcorrido um intervalo de tempo ΔT. Então isso aqui é a posição no intervalo, desculpa, no instante t. E este é o vetor posição em t mais ΔT. Ou seja, esse é o R de t mais ΔT, né? É o vetor posição no instante t mais ΔT. Ele é, portanto, x em t mais ΔT, y em t mais ΔT e z em t mais ΔT. Bom, esta era a posição inicial e esta era a posição final. Agora, vocês, melhor do que eu, sabem me dizer quem é o deslocamento, né? O deslocamento no intervalo de tempo considerado pode ser representado por um vetor, né? Como vocês sabem. E eu vou colocá-lo aqui. Seria este vetor. Este é o vetor deslocamento. Adivinha como é que nós vamos chamar esse vetor? ΔR. Né? Nada mais justificável, né? ΔR. É o nosso ΔS, digamos, na linguagem vetorial. É o vetor de deslocamento. Certo? Muito bem. Vamos expressar esse vetor, né, gente? Vamos expressar esse vetor ΔR aí. Tá? Vamos só lembrar quem é mesmo esse ΔR. Vamos só lembrar quem é mesmo esse cara. Olha lá. ΔR. O cara saiu daqui e veio para cá. Então ΔR está certo. O sentido dele está certinho. Reparem que aqui nós temos uma coisa que nós podemos traduzir em soma vetorial. Não é verdade? Se você somar este vetor com este aqui, você obtém esse outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se você somar o R de t com o vetor ΔR, você obtém... O vetor ΔR também depende do t. Eu só não estou colocando o tzinho aqui para não carregar demais a notação, né? Que já está muito carregado. Se eu somar esses dois vetores, somar esse com esse, eu obtenho esse, claro, né? Como é que se obtém a soma vetorial? Você liga o início do primeiro ao final do último, né? Então, isso aqui vai dar R de t mais ΔT. Ok? Então, quem é o vetor ΔR? O vetor ΔR, quem é o vetor de deslocamento? A gente consegue encontrar. Vai ser este menos o outro, né? Devido às propriedades das operações vetoriais. Este menos este. Não é verdade, gente? Certo? Este é o vetor ΔR. Perdão, pode falar, é porque eu não te escutei direito. Não, desculpa, professor, atrapalhou o senhor. Não, fica tranquilo. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem falar. Eu até ia perguntar nesse momento se estão me entendendo, que eu estou me sentindo muito sozinho. Não estou sentindo a presença de vocês. Mas até agora está tudo bem, pessoal? Tá sim, professor. Estamos todo mundo concentrado, eu acho. Beleza, obrigado. Qualquer coisa, repito, podem falar à vontade, tá? Então, olha lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e verificar quem é este cara aqui. Quem é o ΔR, na verdade? Quem é o vetor de deslocamento, tá? É isso que a gente vai verificar. Então, vamos colocar aqui. Quem é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é este vetor menos esse. Esses dois nós temos, pessoal. Está aqui este vetor e está aqui o outro. Então, vou fazer. É este vetor aqui, x de t mais ΔT, y de t mais ΔT e z de t mais ΔT. Menos o outro, né? Este, tá aqui o cara, menos esse, que é esse aqui. Menos x de t, y de t e z de t. Tá aqui ele, né?
nós sabemos somar vetores, né? É coordenada a coordenada. Então aqui vai ficar x de t mais ΔT menos x de t, y de t mais ΔT menos y de t, e z de t mais ΔT menos z de t. Neste momento, é importante fazermos uma observação simples, porém muito importante. Esses caras que aparecem aqui, em cada uma das coordenadas, são, como eu disse, coordenadas, né? Então são escalares. O vetor é este cara, que é composto por 3 coordenadas, nesse caso, tá bom? Então isso aqui são números reais, são escalares. E trabalhar com números reais, felizmente, nós sabemos. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar investigar quem seria a velocidade vetorial, não escalar. Não vou apagar isso não agora, tá? Nós tínhamos originalmente um objeto que estava aqui, depois de transcorrido um intervalo de tempo ΔT, ele estava aqui. O nosso interesse, pessoal, é saber quem terá sido a velocidade média neste intervalo de tempo. Para saber a velocidade média, o que é que a gente deve fazer? A gente deve dividir o deslocamento pelo tempo, né? Certo? Repara que a velocidade média não vai dizer muito com respeito à trajetória, porque a trajetória pode mudar. Inclusive, poderia ser uma trajetória mais louca daqui para cá. Não precisava nem ter sido feito só dessa forma simples. Poderia ter feito um bocado de volta para chegar aqui. O vetor velocidade média é o que a gente quer encontrar, portanto, é um vetor que não tem exatamente o poder de nos dizer muito sobre a trajetória, como é que foi o formato da trajetória. O vetor velocidade média, como toda velocidade média, vocês devem perceber, diz respeito apenas às posições inicial e final, né? E os tempos inicial e final. ΔR sobre ΔT, né? Como nós sempre fazemos de forma escalar, né? Eu vou representar, pessoal, o vetor velocidade média com uma barra, tá? O vetor, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu ajeitar, porque está me dando trabalho esse aplicativo. O vetor velocidade média, eu vou representar com uma barra para dizer que é velocidade média. E eu ponho uma setinha, claro, para lembrar que é vetor, né? Quem é este cara, gente? Este cara, ele é o ΔR sobre ΔT, variação da posição sobre variação do tempo, nada mais natural, é essa a definição. Isso é uma definição, é essa a definição de vetor velocidade média, né? Eu repito que, como vocês devem estar percebendo, ele não terá o poder de falar, de nos informar sobre o formato da trajetória. Ele só terá o poder de dizer mais ou menos uma média daquilo que foi feito no geral, né? Mas é o ponto de partida crucial para nós. Mas o que significa dividir um vetor por um número? Isso vocês sabem. Na verdade, dividir o vetor por um número é multiplicar o vetor por certo número, né? É isso que a gente está fazendo, está multiplicando este vetor por este cara. Isso a gente sabe fazer. Multiplicar número por vetor, né? Então vamos ver como é que fica. Multiplicando isso por um vetor da álgebra linear, vocês sabem que significa multiplicar este número por cada uma das 3 coordenadas. E é isso que eu vou fazer. Vocês concordam que se eu multiplicar isto aqui pela primeira coordenada fica x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT, né? É isso que eu vou fazer com ela. Opa! Deixa eu ver o que eu fiz aqui de besteira. Deixa eu ver. Pronto, é isso que eu vou fazer com ela e com as outras. Então aqui vai ficar x de t mais ΔT. Opa! Mais ΔT. Menos x de t sobre ΔT, y de t mais ΔT menos y de t sobre ΔT, e z de t mais ΔT menos z de t sobre ΔT, né? Este é, portanto, o vetor velocidade média, certo? Agora vamos lembrar o seguinte. Você está aqui pegando o vetor e multiplicando por um escalar.
tá? Muito bem. Quando você multiplica um vetor por um escalar, aí é um comentário bem simples que todos vocês vão entender tranquilamente. Ó, quando você multiplica um vetor por um número, se esse número for zero, é claro que você anula o vetor, vira um vetor nulo. Mas vamos supor que você está multiplicando por um número não nulo, que é o caso aqui, tá? Quando você multiplica o vetor por um número não nulo, você tem o poder de mudar algumas coisas nesse vetor. Esse vetor pode aumentar ou diminuir de tamanho, né? Por exemplo, se você multiplica um vetor por 2, ele duplica de tamanho. Você pode inverter a orientação do vetor, basta multiplicá-lo por um número negativo, né? Por exemplo, se você multiplica um vetor por menos 1, você simplesmente estará obtendo aí um vetor com mesma direção, mesma norma, só que sentido contrário do vetor original, né? Então, quando você multiplica um vetor por um número, você pode eventualmente alterar o tamanho do vetor, pode eventualmente alterar até o sentido do vetor, mas você não altera a direção dele. A direção desse vetor permanece inalterada. Tá? Esse é um ponto crucial. Tá bom? Muito bem. Então, o vetor velocidade, gente, o vetor velocidade média, né? Nós estamos tratando com o vetor velocidade média aqui. É um vetor que tem mesma direção e sentido que esse cara, digamos que o ΔT aqui foi um ΔT positivo. Só que ele não tem necessariamente o mesmo tamanho. Digamos que o vetor velocidade média foi alguém aqui. Mesma direção, mesmo sentido que esse cara. Esse é o vetor velocidade média. Tá? Agora, olhem para esse vetor velocidade média, pessoal. Isso fica evidente, na verdade, quando você percebe que neste momento aqui, este pontinho está viajando ao longo dessa curva. Neste momento ele está vindo para cá. Ele não está vindo para cá, né? Devido à mudança de direção da trajetória, nesse momento ele está vindo para cá, não está vindo para cá. O vetor velocidade média só iria coincidir com a direção que o ponto está tomando se a trajetória fosse uma reta, bem direitinho. E geralmente não é, né? Geralmente não é. Então, olha lá, ele não tem o poder de nos informar muita coisa. Mas quando é que nós vamos ganhar esse poder? Quando nós conseguirmos identificar o vetor velocidade instantânea. Quem é o vetor velocidade instantânea, pessoal? É a velocidade que o cara está assumindo naquele instante de tempo. Este vetor amarelo, ele está representando, digamos, uma velocidade média entre este cara, este instante e este. Entre esta posição e esta, perdão, né? No intervalo de tempo ΔT. O que é que você vai fazer? Nós vamos fazer a utilização, nós vamos utilizar a ideia, a mesma ideia que nós usamos, que o Newton usou, que eu mostrei para vocês quando nós começamos a ver derivada, né? O nosso acréscimo, aquilo que eu costumei chamar de H, é tão somente este ΔT aqui. Tá? Esse aqui é como se tivesse, vamos fixar no momento e imaginar que este cara está cada vez mais se aproximando deste aqui. Eu quero saber qual é o vetor velocidade instantânea neste momento aqui. Quando o cara estiver nesta posição. O que é que você faz? Você vai diminuir o acréscimo, lembra? Quando você diminui o H, você está, na verdade, fazendo este ponto caminhar ao longo da curva na direção deste, que agora está estacionário. E aí você vai tendo novos vetores, né? E aí você vai tendo novos vetores R de t mais ΔT. E obtém novos vetores de deslocamento. Certo? Novos vetores de deslocamento. Aí você tem um ponto cada vez mais próximo deste aqui ao longo da curva, com vetores de deslocamento cada vez menores. Aí você pode dizer, professor, mas quando o deslocamento ficar cada vez menor, você não vai ter deslocamento, então não vai ter também vetor velocidade. Mas aí vamos lembrar que você tem um cara ficando menor, mas você está dividindo por alguém que está pequeno também. Quando apenas um dos dois decresce, aí tudo bem, você vai ter problema. Mas quando os dois decrescem,
este quociente pode não tender a zero, pode tender a uma coisa bem fixa, tá? Então, neste momento, assim como existia o limite, naquele caso, que era a derivada que a gente tinha feito, aqui, se ele existir, ele vai ser o vetor velocidade instantânea. Como é que ele vai ser? Vai ser o limite, o vetor velocidade instantânea, que é assim, eu vou botar sem a barra, ó, é o limite quando ΔT tende a zero do vetor velocidade média. Tá? O vetor velocidade média. Esse aqui eu deveria ter posto em azul, que eu estou representando os vetores de deslocamento em azul. Não é verdade? Aí é como se você tivesse o vetor velocidade definido cada vez mais. Tá aqui, o vetor velocidade média nesse caso é um cara aqui. Se o ponto estiver mais próximo, vai ser um cara aqui. Desculpa, tinha que ser mais retinho, né? Se o ponto estiver mais próximo, vai ser um cara assim, né? Se o ponto estiver mais próximo, vai ser um cara assim. Agora, lembre que esse tamanho está diminuindo, mas só aparentemente, porque na hora que você diminui um cara, dividir um cara pequeno por outro número pequeno aqui, isto não necessariamente ficará pequeno. Se existir esse limite, ou seja, se existir este limite aqui, quando ΔT tende a zero, isto é claro que vai ser o vetor velocidade instantânea. Reparem que é como se fosse um vetor ao longo da reta determinada por dois pontos, digamos, praticamente consecutivos, se é que teria sentido falar em pontos consecutivos, né? Mas vejam, esta é a ideia da tangência, esta direção aqui que assumirá o vetor velocidade, caso ele exista, é a direção tangente à trajetória neste ponto. Tá? O vetor velocidade aqui, por exemplo, assumiria, digamos, esse aspecto. O vetor velocidade aqui assumiria esse aspecto. De acordo com as considerações que nós fizemos, quando este ponto se aproxima do outro indefinidamente, o vetor velocidade, que é aquele quociente, ele irá tender a uma posição que se assemelhará à posição tangente. É por isso que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Aí, sim, ele irá dizer para nós, pessoal, ele irá dizer para nós aqui o que está acontecendo no instante preciso em que nós estamos considerando que direção esse objeto está tomando nesse instante. E como é que nós fazemos esse cálculo? É tomando o limite ali embaixo que nós fizemos, né? Olha, nós queremos o vetor velocidade instantânea. Né? Nós queremos o vetor velocidade instantânea. Aí vamos saber quem é o vetor velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea, reparem aqui, ó, sem a barra. Vamos dar uma olhada aqui. Limite quando ΔT tende a zero. Desta coisa, né? De ΔR sobre ΔT. Então, quem é este cara, gente? Agora, veja. Esse T aqui é um cara agora que está fixo. Quem está variando é esse cara. Eu vou chamar o ΔT de H para a gente enxergar, digamos, melhor. Esse V, ele é o limite quando H tende a zero de ΔR sobre H, que na verdade fica x de T mais H menos x de T sobre H, né? Y de T mais H menos Y de T sobre H, Z de T mais H menos Z de T sobre H. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando H tende a zero, de x de T mais H menos x de T sobre H. Esse H é simplesmente o ΔT, tá? É só para a gente se acostumar um pouco melhor com a notação. Y de T mais H menos Y de T sobre H. Z de T mais H menos Z de T
sobre H. Tá bom. Agora, lembrem-se, sob o ponto de vista do H, este T aqui é fixo. Então isso aqui viram funções só do H. Tá? Só do H. Este é um vetor, e o limite desse vetor vai existir quando e somente quando nós sabemos quando o limite de cada coordenada existir, né? O limite desse vetor existirá quando e somente quando o limite de cada coordenada existir. Ou seja, a velocidade instantânea existirá quando existir o limite de cada coordenada. Então, e quem ela será então? Ela será esse cara aqui. O limite de cada coordenada, como eu falei. X de t mais h menos x de t sobre h. Na segunda coordenada, limite, está enorme, né? Mas vai ficar bem menor, vocês vão ver. Y de t mais h menos y de t sobre h. Isso aqui é o limite quando h tende a zero, né, gente? E o limite quando h tende a zero de z de t mais h menos z de t sobre h. Lembre-se, o limite de um vetor existe quando existe o limite de cada coordenada, né? Só que vejam o que está acontecendo aqui, pessoal. Isso aqui são precisamente aquelas coisas que a gente conhece, como o x' de t, o y' de t e o z' de t, não é verdade? As derivadas das coordenadas. Notem que tem um sentido bem intuitivo, né? Porque veja, o que nós fizemos? Este cara, quem era na verdade? Quem era? Ele era o limite quando ΔT tende a zero de ΔR sobre ΔT, ou seja, espaço sobre tempo, velocidade, ó. Velocidade instantânea é o limite da velocidade média, né? Quando ΔT tende a zero. E qual é a vantagem desse vetor? Eu repito, bom, a vantagem desse vetor é que você está aqui na trajetória, está aqui num ponto, e nesse instante você quer saber qual é a velocidade de um ponto, e você encontra as coordenadas desse vetor velocidade, e pelas considerações que nós fizemos acima, este vetor é um vetor que é tangente à trajetória, ele está dizendo exatamente qual é a direção que a partícula está assumindo, para onde a partícula está olhando neste momento, quando ela está prosseguindo. Ok? E você pode prosseguir, gente. Você pode prosseguir usando o mesmo tipo de raciocínio. Eu vou assinalar que nós usaríamos o mesmo tipo de raciocínio para definir o vetor aceleração. O vetor aceleração é definido como o limite quando ΔT tende a zero, né? De ΔV sobre ΔT. Certo? De ΔV sobre ΔT, de variação da velocidade sobre variação do tempo. E isso daqui, você vai igualmente observar que vai ser a derivada deste vetor agora. Assim como na situação escalar, a derivada da velocidade e aceleração, aqui a gente encontra também que a aceleração vetorial é a derivada da velocidade vetorial, da mesma forma que nós trabalhamos ali. Ou seja, vai ser derivada deste cara. E a derivada deste cara é, com a nossa notação, x2', y2' e z2'. Agora uma coisa importante, pessoal. Este vetor, ele não precisa ter a mesma direção que esse. Tá? Pode assumir direção diferente. Tá bom? Veja, tá aqui a trajetória do ponto, né? Tá aqui o sistema cartesiano. Tá aqui o vetor posição. Né? O vetor posição tá aqui. Aqui tá parecendo muito paralelos esses vetores, mas não precisam ser. Olha o vetor posição nesse ponto. Olha o vetor velocidade neste mesmo ponto. Eles não têm a mesma direção. Né? O vetor posição tem uma direção, o vetor velocidade eventualmente tem outro, pode ser que o vetor aceleração tenha uma outra ainda,
Eles podem ter eventualmente posições diferentes. Não tem problema não, mas felizmente nós sabemos calcular. Agora, dependendo, tendo aqui em mãos o vetor posição, né? Nós agora sabemos calcular os vetores velocidade e aceleração. Está aqui o vetor posição, x, x, y e z, dependendo do t. Para saber o vetor velocidade, deriva cada coordenada. Para saber o vetor aceleração, deriva mais uma vez cada coordenada. Né? Muito bem. De posse disso, eu vou agora passar adiante para a gente, e eu digo que agora vai ficar um pouquinho mais suave, tá? Eu vou passar aqui adiante e tratar do movimento muito familiar, um movimento circular uniforme. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui no sistema cartesiano. Bom, primeiro vamos colocar aqui a sigla, né? MCU, Movimento Circular Uniforme. Um movimento com o qual vocês devem ter travado contato, talvez no primeiro ano do ensino médio, ou até agora também em Física 1, né? Não sei, sinceramente eu não saberia dizer. O que é um movimento circular uniforme? Bom, para começar, é um movimento ao longo de uma circunferência, né? Tá? E a velocidade com que este ponto, digamos, gira aqui ao redor deste centro é constante. Tá bom? A distância que ele vai percorrendo no arco eu vou chamar de S. Bom, cada posição desse ponto, ela determina evidentemente um vetor. O vetor posição, que nós vamos aqui chamar de R. Tá, gente? Nós vamos chamar de R. Só para ir de acordo com a nossa notação que nós usamos, né? Não tem sentido usarmos notações diferentes. E dá, evidentemente, possibilidade da gente criar um ângulo θ aqui também. Um ponto aqui, ele define um ângulo θ aqui também, né? Certo? Eu vou usar R com seta para indicar o vetor posição. E vou indicar o R sem a seta para indicar o tamanho deste vetor posição. A norma dele. Então, eu estou só dizendo isso aqui, ó. A norma deste cara, eu vou chamar de R. Tem duas coisas simples nesse movimento, gente. Primeiro, este R evidentemente não varia. Não varia, evidentemente, o raio desse círculo, né? Se variasse, não seria um círculo, né? Bom, outra coisa que não varia, a velocidade segundo a qual os arcos são percorridos. Isso aqui é o comprimento de arco. Tá? Se esse ângulo é medido em radianos, existe uma relação muito simples e importante entre essas duas coisas. S igual a R vezes θ. Quem é que varia aqui? O S, porque esse cara está se movendo, percorre um comprimento cada vez maior à medida que o tempo passa, né? E o θ, né, gente? O θ está variando à medida que essa posição muda. Tá? Constante, variável. Variável. Então, isto varia por quê? Porque este cara varia. E este daqui permanece constante, não é verdade? Os dois variam com o tempo. Ora, se essas duas funções com o tempo são iguais, então a derivada delas com respeito ao tempo são iguais. Eu estou dizendo que o S varia com o tempo e o ângulo também varia com o tempo. São coisas evidentes, né? Supondo que que essas são coisas deriváveis, então a derivada de um lado é a derivada do outro. Então a derivada deste lado, olha a notação de Leibniz aí, tem que ser a derivada do outro, Rθ. Mas, gente, não se preocupe, porque agora é bem fácil, olha só. Olha o que eu vou fazer. Eu vou só aqui lembrar para vocês que isso aqui, o que a gente tem? Uma constante por uma função.
A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função θ, né? A função θ é uma função do tempo, né? Agora vejam, pessoal, ds dt, isso aqui é derivada de um espaço percorrido com respeito ao tempo. Quem é isto aqui fisicamente, gente? Vamos ver se vocês lembram. Quem é a derivada do espaço com respeito ao tempo aqui? É a velocidade, nesse caso até é instantânea, é a velocidade mesmo, tem razão. Instantânea porque é a derivada. A derivada, ela tem um poder de nos dar instantaneidade, sabe? Então vai ser a velocidade. Agora, essa equação, felizmente, gente, felizmente é uma equação escalar. Não é algo vetorial, é uma equação escalar. Então essa velocidade é velocidade escalar, é por isso que eu não vou colocar setinha nela, tá? ds dt, esse S é um escalar, ds dt é escalar. O R é um escalar, lembre-se, o R sem a seta é só esse tamanho, né? Isso está muito feio, deixa eu ajeitar. O R, isto é isto, isto é isto. E θ dt é também uma velocidade. Ela diz quanto de ângulo foi percorrido em determinado intervalo de tempo. É a velocidade angular, gente. E é representada por ômega, muito comumente, tá? Eu estou usando a notação que o livro de física usam. Isso aqui é velocidade angular. Variação do ângulo com variação do tempo. Tá certo, gente? Tá? E essa velocidade tem um sobrenome para ela? Tem. Velocidade linear. É quanto de arco foi percorrido no mesmo intervalo de tempo. Tá? Mas pode chamar só de velocidade, caso você queira. Mas o mais importante aqui é isto, é essa hipótese simplificadora. Graças a Deus nós temos ela. Sabe por quê? Porque, veja, o R era constante, né? É o raio dessa trajetória. Porque essa trajetória está fadada a estar dentro de um círculo. Uma circunferência, perdão. Agora veja. Movimento circular uniforme. Uniforme, gente, significa que a velocidade linear é constante. Se a velocidade linear é constante, é porque esse outro lado é constante. Sendo o R constante, isso aqui vai ser constante também. Então, isto é constante. E isto também é constante. Tá? Ou seja, não varia com o tempo. Quem é que varia com o tempo? O espaço e o ângulo, né? O arco e o ângulo variam com o tempo. Agora, quem não varia com o tempo aqui neste movimento específico? A velocidade linear e a velocidade angular. Felizmente, são constantes. Felizmente. Se eu tirasse esse U daqui, pessoal, se simplesmente fosse MC, movimento circular, nós teríamos uma dor de cabeça adicional, quando estas velocidades linear e angular eventualmente não seriam mais constantes. Não é o nosso caso, nós não vamos estudar esse caso aqui, não, pelo menos não agora, tá bom? Muito bem. Vamos olhar para ver quem seriam as coordenadas deste vetor. Né? Vamos olhar para ver quem seriam as coordenadas deste vetor aqui. Vamos dar uma olhada, olha só. Quem é o x desse vetor, gente? Eu não vou usar régua aqui, porque enche o saco ficar acionando e tirando a régua aqui o tempo todo. Quem é o x desse vetor? Quem é este cara aqui? É este tamanho vezes o cosseno de θ, né? É o R vezes o cosseno de θ. Lembre que esse R aqui é constante, é um escalar que é constante, tá? Cosseno de θ. Esse θ depende do tempo, né? R cosseno de θ de t. Quem é este cara, que é este, o y, né? Vai ser R vezes o seno de θ, né? Isso aqui é daquela trigonometria básica. Então, isso aqui é o x, né? Isso aqui é o x de t. E o y de t, quem é para nós, então, é o R vezes o seno de θ, né? R vezes o seno de θ. E o θ a gente sabe que está dependendo do tempo. Então, nós sabemos, pessoal, quais são as coordenadas do vetor R. Eu não quero sair desta tela. Eu vou apagar só essa partezinha daqui para eu ganhar o direito de não sair dessa tela aqui.
Agora olha o que eu vou obter. Quem é o vetor R mesmo vai ser Rzinho cosseno de θ de t, né? Deixa eu colocar de maneira mais explícita ele. O R, que é o vetor posição, que evidentemente vai depender do tempo, em cada instante você está num lugar diferente, né? No instante t você está aqui, no instante t mais ΔT você está aqui, e assim por diante. Quem é o R de t, gente? É o R cosseno de θ de t e R seno de θ de t. Né? Esse é o vetor posição no movimento circular uniforme. Tá? E para você garantir que é um movimento circular uniforme, você deve impor a condição de que a derivada deste θ com respeito ao t seja constante, né? Certo? A velocidade angular, assim como a escalar, tem que ser constante. Aí você pode dizer, pô, mas tem outra maneira mais fácil de escrever esse vetor? Até que tem, não muito mais fácil, não, até que tem. Isso aqui está aqui, está aqui. Isso é a mesma coisa que ter o Rzinho multiplicando este vetor aqui, cosseno de θ de t e seno de θ de t. Caso você queira, você não é obrigado a fazer isso daqui para cá. Essas duas coisas são sinônimas, né? Elas são sinônimas. A vantagem aqui, gente, é a seguinte. Você tem agora como encontrar, como conseguir o vetor velocidade. Você tem agora como conseguir o vetor velocidade. Olha só. Vamos esperar esse aplicativo concordar comigo aqui. Pronto. Quem é o vetor velocidade, gente? O vetor velocidade nós sabemos quem é. É a derivada do vetor posição com respeito ao tempo, né? É a derivada do vetor posição com respeito ao tempo. É o limite quando ΔT tende a zero de ΔR sobre ΔT, né? Então, isso daqui vai... E nós sabemos que essa derivada aqui se obtém mediante a derivação dessas duas coordenadas. Então, vamos derivar essas duas coordenadas. Vamos encontrá-la. Vamos ver como é que vai ficar essa história aqui. Vamos olhar primeiro para essa aqui, para a primeira. Olha lá, nós queremos derivar esse negócio aqui. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Agora vamos tomar cuidado. Nós vamos derivar essa função, função do tempo. Cosseno de θ do tempo. Cosseno de θ de t. Função composta. Regra da cadeia. A derivada de cosseno de θ é menos seno de θ, né? Menos seno de θ, né? Só que lembre-se, pela regra da cadeia, como isto aqui não é só variável, é a função dessa variável, tem que multiplicar pela derivada dela, que é o θ' de t, né? Que é o θ' de t. Θ' de t. Aqui. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Quero derivar isso. Derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Vamos derivar essa função. A derivada do seno é o cosseno, né? É o cosseno, nesse caso, de θ de t. Só que esse θ não é a variável, é a função dessa variável t. Como ele é uma função, tem que multiplicar pela regra da cadeia, pela derivada dela, né? Devido à regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada dela aqui. Então vamos ajeitar esse negócio. E quem foi o V aqui, afinal de contas? Nosso V, ele é menos R vezes θ' de t, vezes seno de θ de t, e R vezes θ' de t, vezes o cosseno de θ de t. Tá? Mas o θ', pessoal, nós sabemos quem é essa velocidade taxada, é isso aqui, tá? O θ' nós sabemos quem é, olha só. O θ', que é a derivada do θ com respeito ao tempo, cadê o cara? Tá aqui, a derivada do θ com respeito ao tempo, aqui, ó. É o ômega, é a velocidade angular, que felizmente é constante, né? Então isso aqui nós podemos reescrever assim, ó. O vetor velocidade, ele é menos R ômega
Eu nem vou colocar ômega de t, gente. Por quê? Porque o ômega, felizmente, nem depende do t. O ômega é constante, é sempre o mesmo, né? Então fica menos R ômega vezes seno de θ de t e R ômega vezes o cosseno de θ de t. Este é o vetor velocidade. E como aqui não aparece mais o vetor posição, eu vou colocá-lo aqui, gente. Quem era o vetor posição? O vetor posição era o Rzinho vezes o cosseno de θ de t e Rzinho vezes o seno de θ de t. Este era o vetor posição. De que movimento? Do movimento circular uniforme, tá? Do movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. A partícula se move ao longo de uma circunferência com velocidade linear e angular constante. Ômega é constante, tá? Lembre-se, nós tínhamos V igual a R ômega, ou ômega R. V é constante, R é constante, ômega é constante. Aqui nós podemos... Deixa assim mesmo, tá bom. Essa equação tá ótima. Muito bem. Agora veja, uma vez que esse movimento é uniforme, esse movimento circular uniforme, teria sentido falarmos em aceleração para um movimento uniforme? Eu vou dizer para vocês que tem, pessoal. Sabe por quê? Porque vocês vão perceber o seguinte, ó, tá aqui o vetor posição, que evidentemente muda a cada instante, né? E tá aqui o vetor velocidade, que nós sabemos agora que é tangente à trajetória, tá? Cuja posição muda a cada instante também. A nossa velocidade pode ser constante, o que significa que a norma do vetor velocidade é constante. O tamanho deste vetor velocidade é constante. O que faz este vetor variar ao longo do tempo é precisamente a aceleração. Por quê? Porque a aceleração é, por definição, variação no vetor velocidade. Este vetor pode não estar variando em tamanho, mas varia em direção e sentido aí, né? Varia em direção, digamos assim. Eu acabei de fazer uma afirmação que pode parecer meio leviana. O vetor velocidade aqui, ele não se altera, ele não tem... Desculpa, ele tem alteração em direção, né? A direção dele, como vocês veem, está realmente variando. Mas ele não tem alteração em seu tamanho. Vamos provar aqui por quê. Isso aqui é bem fácil. Não se trata de derivar ninguém. Trata-se de ver a norma desse vetor. Vamos ver quem é a norma desse vetor velocidade. Vamos ver quem é a norma desse vetor velocidade aqui. Esse negócio aqui. Norma desse vetor velocidade aqui. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Olha lá. Vai ser R2, ômega 2, seno ao quadrado de θ, mais R2, ômega 2, cosseno ao quadrado de θ. R2, ômega 2, cosseno ao quadrado de θ. Aqui, pessoal, se vocês perceberem, vocês podem colocar R2 ômega 2 em evidência, né? R2 ômega 2. Quem é que fica aqui dentro dos parênteses? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Agora me digam, quem é isto aqui, gente? Quem é isto aqui? Me falem aí. Quanto é que dá isto? Dá 1. Dá 1, exatamente, pela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então esta raiz se reduz a isso. R2 ômega 2. Ora, a raiz disso você sabe que é R ômega. Mas quem é R ômega, gente? V. É o Vzinho, ó. O Vzinho é a norma desse vetor velocidade, que é constante, ó. Então a gente acabou de verificar que a norma do vetor velocidade é constante. O que é, claro, que era esperado, né? Vamos ver a norma do vetor posição, o tamanho do vetor posição. O vetor posição nós sabemos que evidentemente está variando também. Mas vamos ver a norma do vetor posição, o tamanho dele. Né? A direção dele está variando, perdão. Agora vamos ver o tamanho dele, se varia.
Como é que a gente calcula a norma do vetor posição? Vamos calcular a norma do vetor posição, norma de R de t. Quem é a norma de R de t? A raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, de R2 cosseno ao quadrado de θ de t, mais R2 seno ao quadrado de θ de t. Agora olha só, gente. Olha só isso aqui. Tá bom assim. Eu posso colocar o R2 em evidência. Aí vai ficar R2 vezes cosseno ao quadrado de θ de t, mais seno ao quadrado de θ de t. Só que isso aqui você sabe que é 1. Então isso aqui fica a raiz de R2, que é Rzinho. A norma do vetor posição, neste caso, não varia. Claro, não varia, né? A distância entre o ponto e o centro é sempre a mesma, igual a R, ao longo do movimento circular, né? Tá bom? Ao longo do movimento circular. Outra coisa que a gente pode constatar aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou pedir a permissão de vocês para apagar aqui, tá? Nós podemos constatar aqui que este vetor aqui, de fato, é tangente à trajetória. É tangente à circunferência. Eu quero provar que o vetor velocidade é tangente à circunferência. Como é que a gente prova que uma reta, ou algo que está numa reta, é tangente a uma circunferência? Quando ele é perpendicular ao raio no ponto de contato. Então eu devo tentar provar que esses dois vetores são perpendiculares, ó. O vetor velocidade e o vetor posição devem ser perpendiculares. Se eu conseguir provar que o vetor posição e o vetor velocidade são perpendiculares, eu terei provado que este vetor velocidade, de fato, ele é tangente à trajetória, como nós deveríamos esperar pelo raciocínio da derivação. Agora, da álgebra linear, pessoal, lembrem, como é que vocês verificam se dois vetores são perpendiculares quando são fornecidos esses vetores através das coordenadas deles? Vocês se lembram? Acho que sim, professor. Seria o produto interno Muito igual a bem, zero? muito bem. É isso aí. Quem foi o cara? Quem me respondeu? Fui o Luiz. Luiz Paulo. É Luiz Paulo, né? Isso. Luiz Paulo tem Isso. 2 pontos a mais aí, tá? Na próxima nota. Vamos colocar isto aqui. O conhecimento desses conceitos, pessoal, ajuda imensamente. Eu vou falar para vocês por quê. É pelo seguinte, ó. Repara. Vamos fazer o produto interno entre esses dois vetores. O produto interno entre o V e o R, ou entre o R e o V, porque você sabe que o produto interno é algo comutativo, né, gente? Quem é o produto interno? Calcular o produto interno entre dois vetores, pessoal, é um negócio maravilhoso, porque é coordenada a coordenada, que você multiplica e depois soma, né? Produto interno tem como resultado um número, um escalar. É por isso que ele também é chamado de produto escalar, né? X vezes o X mais o Y vezes o Y. É isso que a gente tem que fazer. Então fica menos R2 ômega, vezes seno vezes cosseno. Está aqui o X vezes o X, somado com o Y vezes o Y. R ômega vezes R, R2 ômega, vezes seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Pronto. Isso daqui evidentemente deu zero. Então estes vetores de fato são perpendiculares em cada instante t. Reparem, em cada instante t esses vetores são perpendiculares, quando obtivemos isso de maneira geral. O que prova que em cada instante t o vetor velocidade de fato é perpendicular ao vetor posição, ou seja, tangente à trajetória. Ok? Agora nós vamos atrás do vetor aceleração, que eu afirmo existe. Por que existe, gente? Porque a aceleração, por definição, é variação no vetor velocidade. E este vetor velocidade, apesar de não variar em tamanho, não variar em magnitude, ele está variando em direção. Então, há uma variação para este vetor velocidade. Ok? Eu vou pedir a permissão de vocês para apagar aqui. Tá? Vamos tentar apagar esse negócio aqui. Porque eu não quero sair desta tela.
Muito bem. Vamos ver o vetor aceleração. O vetor aceleração, nós sabemos que é a derivada com respeito ao tempo do vetor velocidade. Nós já vimos isso. Está aqui o vetor velocidade. Agora vamos derivar com respeito ao tempo. E nós já sabemos, felizmente, fazer isso, gente. Ó, é derivar coordenada, coordenada. Veja, isso aqui é uma revisão de limites, isso aqui é uma revisão de derivada, isso aqui é uma revisão de álgebra linear e é uma revisão de física. Tá? Repara, olha o que a gente vai poder fazer aqui. O R e o ômega, felizmente, são constantes. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Vamos derivar isso aqui. Derivada do... Eu vou colocar isso mais embaixo, gente, senão não vai ter espaço. Vou colocar isso mais aqui. Aceleração é dB/dt, né? Vamos lá. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Vamos começar a derivar isso aqui. A derivada do seno é cosseno. Muito bem. Só que é a cosseno de θ de t, função composta. Então, a derivada da externa vezes a derivada da interna, né? A regra da cadeia vai sempre... A regra da cadeia, pessoal, ela vai nos perseguir até o final da vida acadêmica, viu? Muito bem, vamos lá. A derivada na segunda coordenada. Derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. A derivada de cosseno, vocês sabem que é menos seno. E aí, lembrando que nós aqui estamos derivando, o θ não é a nossa variável, θ é a função desta variável tempo, né? Função de função composta. Devido à regra da cadeia, portanto, temos de multiplicar aqui pela derivada da função interna. Por outro lado, nós felizmente sabemos que... Deixa eu abaixar um pouquinho. Nós felizmente sabemos que esse θ' aqui é o ômega, que por falar nisso até é constante, né? O θ' é o ômega. Então, quem é o A, gente? Quem é o A aqui? Vou colocar o A mais para frente. O A, aceleração, ele é menos R ômega vezes ômega, ou seja, menos R ômega 2, vezes o cosseno de θ de t, e R ômega 2, que é ômega vezes ômega, vezes seno de θ de t, também com sinal negativo. Olha, eu tinha me esquecido, está aqui o cara. Vezes seno de θ de t. Tá? Muito bem. Agora vamos olhar... Esse sinal de menos, pessoal, é incômodo, eu vou colocar para cá. Sinal de menos antes de todo mundo. R ômega 2 cosseno de θ de t e R ômega 2 vezes seno de θ de t. Tá? Muito bem. Eu vou deixar isso nesse formato, pessoal, só que eu ainda vou... Antes de alguma coisa, eu vou trazer este cara para cá. Ômega 2. R cosseno de θ de t e R seno de θ de t. Eu não vou ficar usando isto o tempo todo, mas eu só quero que vocês percebam que isto aqui é igual a isso, né? Eu só fiz colocar, além do sinal de menos, eu coloquei também o ômega 2 ali para fora, porque ele está constante nos dois, né? Está aparecendo nos dois. É só para vocês perceberem o seguinte, quem era o vetor posição, gente? O vetor posição, só para vocês não pensarem que é mentira, está aqui o cara. Olha o vetor posição aqui, ó. R cosseno θ de t e R seno θ de t. Portanto, este cara que aparece aqui é o vetor posição. Ó. Né? É o vetor posição. Vamos olhar para cá agora. Para exibir para vocês o que eu vou fazer. Eu sei que está dolorido, pessoal. Não se preocupe que vai já acabar, tá? Vamos lá. Isto
Eu falei que eu vou continuar com este formato, mas eu só vou olhar para cá um instantinho para a gente perceber uma coisa. Então isso aqui deu menos ômega 2 vezes o vetor R de t. O ômega, sei lá, que é o aerossinal do ômega. Se o cara estava com velocidade angular positiva ou negativa. De qualquer maneira, o ômega 2 dava positivo. Então você tem menos um número positivo é negativo. Menos um número positivo é negativo, perdão. Então olha o que acontece aqui, gente. Se está multiplicando este vetor R por um número negativo, nós encontramos, portanto, que o vetor aceleração ele tem sentido contrário que o vetor R. Ele é um vetor paralelo ao vetor R, porque é o múltiplo dele. Lembra aquele papo que eu falei para vocês? Que multiplicar um número por um vetor não tem o poder de alterar a direção dele? É isso. No movimento circular, então, uniforme, está aqui o vetor posição. E o vetor aceleração, além de existir, ele está assim, ó. Pode não ter mesmo tamanho. Geralmente não vai ter. Mas ele está em sentido contrário ao vetor posição. É isso que está dizendo aqui. Mas ele diz mais coisa. Olha que legal, gente. Vamos encontrar a norma do vetor aceleração. A norma do vetor aceleração, vamos combinar. Eu vou chamar simplesmente de Azinho, sem a seta, tá? A norma do vetor aceleração. Vamos aqui calcular a norma do vetor aceleração, gente. Norma do vetor aceleração. Não tem mais nada que nós não sabemos fazer aqui. Nós sabemos fazer esse negócio, ó. O quadrado disso, mais o quadrado disso dentro da raiz, né? Fica R2 ômega 4 cosseno ao quadrado de θ mais R2 ômega 4 vezes seno ao quadrado de θ. Não é? Agora, olha só que legal. O R2 ômega 4 pode ser posto aqui em evidência, né? Aí aqui vem cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E isso aqui vocês sabem que é da relação fundamental da trigonometria. Então, a norma do vetor aceleração ficou R2 ômega 4, que é, portanto, R ômega 2. Essa é a norma do vetor aceleração, né? Que é o que nós chamamos de Azinho. Então, o Azinho é R ômega 2, a aceleração é ômega 2. É uma aceleração centrípeta, ou seja, está na direção do centro, ó. Na direção do centro. Por quê? Porque é contrário ao vetor posição em cada instante, né? Isso diz que ela é centrípeta. Se não houvesse sinal de menos, se o sinal fosse mais, seria aceleração centrífuga, né? Fuga do centro. Então ela é centrípeta aqui, esse sinal está dizendo. Mas nós podemos encontrar mais. Nós podemos encontrar o seguinte. Vamos lembrar. Olha o que nós temos aqui. Nós acabamos de encontrar que isso aqui é R vezes ômega 2. Agora, olha quem é esse ômega. Ômega é V sobre R. Vamos, né? De acordo com isso aqui, é só passar o R para lá dividindo. Então, vamos substituir. É R vezes o quadrado do ômega, que é o quadrado do V sobre o quadrado do R, que é V2 sobre R. É por isso que a aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Por isso que ela existe, porque é a variação de um vetor velocidade. E é por isso que seu valor, sua magnitude é V2 sobre R. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O uso das derivadas e da álgebra linear para a gente deduzir fatos físicos. Tá? A gente pode deduzir muita coisa sobre movimentos circulares, inclusive não necessariamente uniformes. Pode usar derivadas também, e talvez dê tempo de fazermos isso em outra ocasião, para deduzirmos, por exemplo, as equações do movimento planetário de Kepler. Tá? Mas vamos com calma. Por enquanto, isso aqui é mais do que suficiente para a gente dar uma boa treinada. Caso não tenham entendido alguma passagem, e é natural que isso aconteça, felizmente a aula está sendo gravada, né? A gente daqui a pouco vai postar isso no YouTube para vocês. Tá bom? Alguma pergunta? Pessoal, deve ter uma porrada, né, de pergunta, e vocês, caso não queiram fazer aqui, também podem fazer pelo Gmail, pelo Classroom, tá? Ou nos próprios comentários também lá no YouTube, que eu não tinha visto. Pode tirar dúvida por lá também.
Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Não? Agora tudo faz mais sentido, professor. Muito bom, muito interessante ver como as matérias se complementam entre Pois elas. é porque no ensino médio é simplesmente apresentado para nós que a aceleração centrípeta existe uma aceleração no movimento circular uniforme, o que já nos deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, né? E que a medida dessa aceleração é V2 sobre R. Tá aí a causa, né? É a causa rigorosa, inclusive, né? A gente não usou de subterfúgios, não. E o cálculo diferencial é poderoso mesmo para essas coisas.